Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Olha eu aqui para mais uma videoaula que nós vamos fazer hoje para ter novos aprendizados e grandes conhecimentos. Dando continuidade ao módulo 4 que a gente iniciou nesta semana, hoje a gente tem aula de História. Localize então no livro de vocês, módulo 4, a página 240, que nós vamos começar a falar sobre os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Vamos lá? Pessoal, já indo para a página 242 e 243, nós temos aí sobre os principais meios de comunicação que o Brasil recebeu logo no início da década de 50, 30, 40 ali, 30, 40 e 50. Bem no início do século, bem no final do século XIX para o início do século XX, quando vieram aí os aparelhos de rádio e as televisões. Então, começou-se esses meios de comunicações bem neste período. Vou repetir. No final do século XIX para o início do século XX. Foi quando chegaram aí os meios de comunicação eletrônicos, que eram o quê? Instantâneo. A comunicação chegava em tempo real, através do rádio e da televisão. Isso aconteceu mais ou menos em 1930, como eu falei, 30, 40, 50. Porque essa chegada foi gradual por todo o país, o Brasil. Então não chegou de uma vez e logo todos os estados tiveram acesso a esses aparelhos. Né? Chegou gradualmente, primeiro em São Paulo, aí passou um período para chegar nos outros estados. Como também a produção dos meios de comunicação que foram os jornais. O primeiro jornal publicado foi publicado em São Paulo no ano de 1932, jornal impresso, jornal em folha, né? E aí na página 242 a gente tem aí a página do jornal que se chamava O Clarim da Alvorada. Ai, que nome bonito. O Clarim da Alvorada era o nome do jornal que produzia esses noticiários. Né? Esse primeiro jornal aí que a gente tem essa publicação em São Paulo, né? Esse jornal ele falava sobre as diferenças dos afrodescendentes. Ele dava uma maior visibilidade aos afrodescendentes. O que noticiava? Falava como é que essas pessoas chegavam no nosso país, quais eram os seus costumes, as dificuldades que eles enfrentavam para sobreviver no nosso país, dentre outras curiosidades. Logo mais embaixo a gente tem então a revista. As revistas elas começaram a circular antes dos jornais, né? As revistas elas, em uma maioria, são diferentes dos jornais porque os jornais na maioria noticiam, né? Eles trazem notícias reais, coisas que vão fazer com que as pessoas fiquem antenadas com os acontecimentos locais e também nacionais. Nesse caso, né, se noticiava mais mesmo notícias locais, estaduais. Já nas revistas, eles trazem entretenimentos, né, trazem coisas sobre modas e várias outras coisas que são interessantes, futebol e tudo mais. Nessa revista aí, que chama Revista da Semana, né, ela é uma publicação do ano de 1926 e quem comprava mais essas revistas era o público feminino. Naturalmente, né, as mulheres se interessam, até hoje as mulheres ainda se interessam mais por entretenimento do que os meninos. Os homens se interessam mais por notícias, futebol, emprego, né, circulação econômica e tudo mais. Já as mulheres têm mais interesse por moda, a arte, né? A arte que é um ponto forte dessas revistas, dentre outros aspectos. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para vocês darem uma olhada nesses aparelhos de comunicação, né, que foram pioneiros no Brasil. Dê uma olhadinha aí no formato como era o rádio, o aparelho de rádio, bem diferente dos aparelhos de rádio que nós temos hoje, e as televisões também, bem diferente das televisões que nós temos hoje. Então, a televisão ela chegou no Brasil na metade do século XX, né? E ela sofreu muitas mudanças de lá até hoje.
né? As televisões, elas mudaram muito, os modelos, os designs, a forma como elas estão desenhadas e o tipo de recurso que elas oferecem, né? Vocês sabem que hoje existem televisões que têm internet, que têm inteligência artificial, que ela obedece ao comando da voz, ela toca música, ela tem YouTube, ela tem inclusive Facebook, redes sociais. Existem televisões que têm tudo, que são completas, né? Que são as chamadas Smart TVs. Então, sofreu uma mudança muito grande, porque as primeiras TVs que chegaram no Brasil, elas só tinham acesso mesmo à produção da imagem. Nem era colorida, era preta e branco. A imagem era preto e branco. Então, assim, a gente vê o grande avanço dos aparelhos de TVs. Como também os aparelhos de rádio sofreram grandes mudanças. Os aparelhos de rádio hoje são mais evoluídos, a gente tem aí aparelhos de rádios que tocam pendrives, né? Que tem memória neles mesmos, eles conseguem armazenar dados, tanto de músicas como de outras informações. Então, e eles ficaram bem. O design, então, existem design de todas as formas. Existem aparelhos de rádio grande, pequeno, portátil, fixo, né? Antes o carregamento era a pilha, hoje em dia é a bateria que você pode colocar na energia e ele passa dias tocando e por aí vai. E aí, para resumir tudo isso, a gente fala de imprensa. O que é a imprensa? A imprensa é a junção de tudo isso que a gente falou até agora, né? A imprensa é o quê? É todo esse aparato que se junta, né, para comunicar às pessoas, para trazer informações. Então, o que é a imprensa? É a forma de trazer comunicação, de trazer informação. É o veículo que traz informação para a gente, seja ele a televisão, o jornal, as rádios locais, os jornais impressos, as revistas, tudo isso é imprensa, né? É o conjunto dos meios que transmitem comunicação e notícia para a gente. E isso é imprensa. E aí vocês vão ter o resumo disso aí na página 243, falando sobre o que é imprensa. Todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, gente, dá volta um pouquinho aí o vídeo para ouvir eu falando novamente o que é imprensa, que isso é importante, tá bom? Virando a página 244, a gente vai começar a falar dos jornais impressos, né? Como era que funcionava. Bom, pessoal, para refrescar a memória de vocês, é importante ressaltar que no Brasil sempre existiu, né, essa ideia de aristocracia. O que significa isso, né? Pelo amor de Deus, que nome é esse? Quer dizer que as pessoas não tinham a liberdade de expressar as suas próprias opiniões. Todo mundo devia viver de forma alienada, ou seja, pensando igual a alguém, né? Quem era esse alguém? Alguém que comandava, alguém que estava no poder, os governantes, quem tinha mais dinheiro e tudo mais. Então, não era permitido que alguém expressasse as suas opiniões. Inclusive, por exemplo, sobre a escravatura, né? Sobre o transporte dos negros. Quando surgiu a proibição de receber negros, que inclusive foi o Ceará que fez isso, né? O primeiro estado a aderir à proibição de receber o tráfico de escravos foi o Ceará. Ele foi muito criticado, foi alvo de muitas ameaças, né? Por quê? Porque as pessoas, aqueles governantes, não aceitavam que ninguém fosse contra os seus princípios. E os princípios deles estavam baseados em adquirir riquezas. Então, esses jornais, de certa forma, né, diretamente, de certa forma não, diretamente mesmo, eles eram ameaçados, né, eles tinham muita coragem para estar publicando algumas notícias, porque as notícias nesses jornais, elas iam, né, de bater de frente, elas iam contra as ideias dos governantes. E aí, por conta disso, né, alguns jornais, eles eram tragos para o Brasil de maneira clandestina. Por quê? Porque se trouxessem essas informações que fossem contra as ideias governamentais dentro do nosso país, esse jornal ele era fechado, ele iria ser caçado, essas pessoas poderiam ser até mortas, né? Porque como tratava-se de negócios,
Então não podia ter nenhum tipo de ameaça. Então muitos jornais circulavam no Brasil de forma clandestina. E como era que isso acontecia? Esse jornal era publicado fora do país e trago para o país com notícias avessas ao governo. E aí aconteceu então o jornal que era publicado pelo jornalista Hipólito. Esse jornal ele não era fabricado no Brasil, ele foi fabricado na Inglaterra e trago para o Brasil, com notícias do Brasil avessas ao governo. Então ele era clandestino, esse jornal. Isso aconteceu no ano de 1808, tá? Quando esse jornalista chamado Hipólito José da Costa, eu quero até que vocês grifem esse nome no livro de vocês, Hipólito José da Costa, porque esse cara ele é um marco, né, para o jornalismo, para esse jornalismo impresso. Então pronto, o Hipólito ele trazia o jornal chamado Correio Brasiliense. Ressalto que esse jornal era jornal impresso, tá, gente? Era jornal que a pessoa pegava a folhinha e lia. E ele trazia esses jornais com notícias avessas à produção do governo. Claro que o governo tinha o jornal dele, mas o jornal do governo produzia o que o governo queria que ele produzisse. Então ele levava informações que ele queria, coisas legais, coisas bacanas para ludibriar a população, como acontece muito hoje. Então ele alienava a população. A população não via o que estava além do governo, porque o governo só publicava o que ele queria. E esse jornal manipulado pelo governo é o jornal chamado Gazeta do Rio, também criado em 1808, né? E ele trazia publicações a respeito do governo, né? Que nesse período era o Dom João que governava, falava sobre as evoluções econômicas, né, trazidas pelo governo, falava sobre as ligações internacionais que o Brasil tinha e também notícias sobre a família real, né, a família do Dom João. Claro, convinha muito que isso acontecesse. E aí vocês têm aí uma mera ilustração, né, dos equipamentos de impressão na época de 1800, do jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Pessoal, só para a gente entender melhor sobre como é que acontece essa questão da interferência de Dom João, que era de Portugal, aqui no Brasil. Como vocês sabem, Brasil é colônia de Portugal, né? Sempre foi colônia de Portugal. Então, essa colônia que era Brasil de Portugal fez com que os governantes, reis e rainhas, né, de Portugal tivessem total domínio sobre as terras brasileiras. Então, o que acontece? Nas primeiras décadas, né, do século XIX, ou seja, no século XIX, já em 1800, por aí, no final de 1800, a gente tem o Brasil passando pela transformação política. O que seria essa transformação política? É quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser um país independente. E a gente já lembra imediatamente do grito da independência, né? Independência ou morte, tem a ver uma coisa com a outra? Tem, gente, total a ver uma coisa com a outra. E eu vou já explicar como é que aconteceu isso. Bom, então assim, vamos lá. Em 1800 o Brasil pertencia ainda como colônia de Portugal. Até aí tudo ok, né? Só que em 1808, né, iniciou-se uma série de guerras e brigas entre alguns países, né? A França, ela entrou em guerra com países europeus e entre esses países europeus estava Portugal. Como a França tinha força, né, na sua guerra, ela tinha muitos homens, muitos recursos para guerrear, aí o rei de Portugal acabou se prevenindo e vindo com a sua família para o Brasil para se cuidar dos ataques da França, para ninguém correr risco de morrer durante essas guerras. Então ficou lá a população e os soldados. A família real veio para o Brasil para se proteger da guerra. Quando chegou no Brasil, né, se protegendo desses conflitos, Dom João, que era quem comandava, né, quem governava, ele implantou diversas medidas de política dentro do Brasil para
para implantar a administração que ele já utilizava em Portugal, né? E, inclusive, com isso, ele trouxe uma biblioteca para o Brasil, que foi a Biblioteca Real. Ele transportou a Biblioteca de Portugal para o Brasil e trouxe também o Banco Central do Brasil, né? E trouxe a imprensa de Portugal, que é a mais importante, né? Os jornais, que era a imprensa régia. Então, ele trouxe esses três grandes feitos quando veio para o Brasil. Porém, isso desagradou algumas lideranças do Brasil. Mas como eles não podiam, quem eram essas lideranças? Os fazendeiros, quem tinha poder, quem tinha dinheiro, né? Quem contribuía para o governo. Mas eles não podiam interferir nas decisões de Dom João porque ele era o governante maior, né? Ninguém podia interferir nas decisões dele. Todo mundo tinha que acatar essas decisões. Aconteceu então que por conta desta guerra, Dom João teve que retornar a Portugal. Quem ficou no Brasil, governando o Brasil e as ideias dele? O filho dele, Dom Pedro, né? Então, Dom Pedro começou a governar o Brasil seguindo os passos do pai. Porém, como eu falei antes, muitos desses homens de poder no Brasil tinham ficado insatisfeitos com as ideias de Dom João. Logo, eles conseguiram mudar, né? Dar uma modificada na cabeça de Dom Pedro, que era quem tinha ficado no Brasil, fazendo com que Dom Pedro influenciasse a independência do Brasil. E assim aconteceu. Dom Pedro seguiu as ideias desses caras que tinham força no Brasil e em 7 de setembro de 1822 ele gritou, nas margens do rio Ipiranga, independência ou morte. E aí então o Brasil ficou um país independente, já não era a partir daí colônia de Portugal. O Brasil passava a produzir a sua própria economia, exportar as suas matérias-primas a fim de lucros para ele mesmo. Então o Brasil se tornou independente, claro. E Dom Pedro teve todo o apoio, né, nessa proclamação desses governantes que elegeram Dom Pedro como imperador do Brasil nesta época. E aí, olha, nós temos aí uma linha do tempo breve explicando sobre o ano e até se suceder a questão do que nós temos hoje de república, tá? Bem aí embaixo nós temos, em 1822, a independência do Brasil, quando Dom Pedro marcou isso, né? Em 1831, acabou o reinado de Dom Pedro I, o reinado de Dom Pedro I, porque ele abdicou, ele abriu mão do seu cargo, né? Em 1840, a gente tem aí o retorno de Dom Pedro para Portugal, né? E continuou-se então essa história. Com o retorno de Dom Pedro I para Portugal, alguém tinha que ficar na sua suplência governando o Brasil. Só que o seu filho, que era Dom Pedro II, só tinha 5 anos, ele não podia governar o Brasil com essa idade. Então ele deixou pessoas da sua confiança em nome do seu filho, né, para que pudessem governar o Brasil. Aí isso aconteceu até o ano de 1840. Né, quando ele já ficou grande, ficou maior, mais de 20 anos. Então ele passa a governar, né, então, o Brasil. Quem? Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. E aí ele se torna então aí o governador do país e governou por 50 anos. Após isso, aí a gente tem então a proclamação da República, né, que quando se tornou então democrático. A escolha, então, passou a ser democrática. Quem iria governar o país é o povo, e não mais o pessoal rico que iria escolher. Ok, gente? Entenderam aí toda essa... E, assim, tudo isso influenciou diretamente essa questão da mídia, tá, pessoal? Isso tem muita influência com tudo no nosso país. Na página 246, nós vamos ter aí, então, sobre a chegada da imprensa ilustrada. O que é a imprensa ilustrada? Eram as críticas através de cartoons, né? De desenhos que faziam críticas à realidade. Então, nós temos aí, na página 243, uma revista ilustrada que foi produzida pelo cartoon chamado Ângelo Agostini, em 1886, em que ela traz uma crítica ao governo de Dom Pedro II, né?
Essa imagem ele dá presentes aos caras, e esses presentes são os benefícios em dinheiro que ele, enquanto governador, entregava para os seus aliados. Essa imagem foi veiculada por todo o Brasil, né, trazendo a caracterização da revista ilustrada. Né? Essa ilustração é esses desenhos que trazem a informação através de uma sátira, de uma crítica cômica, tá bom? Pessoal, a gente vai terminar por aqui, tá certo? Não vou passar a atividade no livro, vou deixar para vocês um desafio. Quero que vocês tentem encontrar um jornal na Folha mesmo, tá? Se encontrar esse jornal na Folha, deem uma olhada nele, observem como é que ele é organizado, que tipo de notícia que ele traz, tá? O nome dele, quem publicou, a data da publicação, que tipo de notícia que ele traz, e aí vocês vão pegar e mandar a foto para mim, tá? A foto desse jornal que vocês vão encontrar, e observem direitinho como é que ele é produzido, porque hoje em dia está cada vez mais difícil a gente ver um jornal impresso, tá bom? Aguardo esse retorno de vocês. Um beijão e até a próxima aula, gente. Tchau!